A mídia esportiva largando o aço, repercutindo muito após o empate do Flamengo com o Botafogo em 0 a 0 no Maracanã. Teve aí criticado o Felipe Luiz, se ele acertou ou errou na escalação e também se o Flamengo é dependente ou não de Arrascaeta. Agora o Flamengo está a 4 pontos do líder Palmeiras. Eu vou trazer para vocês o corte da mídia esportiva, crédito do vídeo na descrição. Mas antes de trazer para vocês, já te peço, se inscreve no canal. Eu sou a FB do Fla e trago informações do time mais querido, mais amado do Brasil aqui todo dia. E você não vai querer ficar de fora. Se é flamenguista fanático, se inscreve logo e já taca o dedo no like para dar aquela moral. É uma diferença a gente tá falando do meio de campo do Flamengo, é uma diferença do Palmeiras. Em que sentido? No sentido que o Eric falou ali do Gerson, por exemplo. Quando não joga, faz diferença. Modéstia à parte, pra mim, da posição hoje é o melhor jogador que a gente tem no Brasil. O Gerson, pra mim. Também acho. Pra mim, ele mostra uma... Qual é a posição do Gerson pra você? Hoje ele faz de 10. De 10? Eu acho que ele faz de armador. Porque o Arrascaeta acaba virando muito mais um segundo atacante, né? Muito mais um segundo atacante do que de 10. Tanto que hoje ele usou o Pedro porque ele não tinha o Arrascaeta. Essa e aí usou junto com o Bruno Henrique. Eu acho até um 8, até um ponta, sabe? Porque eu acho que por mais que ele faça o segundo, de repente um falso 9 ali, ele pode vir para 10, ele vem aqui fazendo também essa função. Soltão, né? E o Gerson ele vem pegar a bola aqui atrás, aí de repente ele tá lá na ponta. O Gerson é mais um meia que de repente se transforma em ponta. Já estamos rodando os melhores momentos do jogo de hoje. E o que a gente mostrou agora foi a única chance do Flamengo no jogo, foi o chute do Luiz Araújo numa saída errada do Botafogo. E o John fez uma baita defesa. Esse foi o único lance que arranca aquele da torcida no estádio. No mais... Viu? Só posso fazer jus aqui aos comentários que a gente fica fazendo em off, né, Rizek? E parabéns pro Cuiabano, viu, cara? O Cuiabano, ele tá jogando muita bola, cara. O Cuiabano, ele, em algum momento, ele foi questionado, criticado, até por merecimento, porque não vinha jogando bem, mas... Não, e vale a sensibilidade do Renato Paiva também, de ter percebido como utilizar melhor a força física dele. E ele parece mais fino, né? Provavelmente deve estar se cuidando ao extremo, porque ele teve que arrumar um lugar no time. Já que você está falando do Cuiabano, eu quero deixar bem claro aqui. Tá jogando muita bola, cara. Eu conversei com meu pai em casa assistindo o jogo, eu falei, cara, por que esse cara, de repente, não está já numa pré-lista de seleção brasileira? Ele tá jogando muita bola, cara. Porque assim, já vem um bom tempo jogando boa bola, tá fazendo gol. E tem uma jogada no segundo tempo, que ele vem atrás, se não me engano, do Matheus Gonçalves, ele atravessa o campo, dá um carrinho pra fora e sai comemorando, assim, a vontade, a personalidade desse. E ele perde essa bola lá na entrada da área do Flamengo. Exatamente assim, cara. É um cara que tá muito completo pra hoje, o futebol é o momento. Ele que botou essa bola agora pro E é impressionante, porque assim, ele vai atacar, ele vai recompor, ele vai chegar na frente do atacante, fisicamente ele tá bem. Eu achei que foi uma boa sacada do Renato Paiva quando ele faz essa dobra pelo lado esquerdo com o Alex Telles do Rossi, e com o Cuiabano, né? Defesaça do Rossi. É um ótimo goleiro, né? A defesa do jogo, né? Posso dizer assim? A do John foi boa também, cara. Foi difícil porque ela desvia no chute do Luiz Araújo, né? Os pés muito bom. Pode falar. Esse lance aí, ó, que ele tenta, desculpa, Rizek. Imagina. Essa bola aí, ó, ele tenta cortar ali o Cuiabano, ó, e aí vai na jogada que o Felipe falou, que ele vai roubar a bola lá na ponta lá. Não desiste nunca, vai lá e depois comemora, assim. Cara, eu entendo que não foi um grande jogo mesmo, como espetáculo, como entretenimento, mas eu vou defender que o Botafogo fez um bom jogo, cara. Como visitante. Foi o que eu falei. Assim, também não criou muito, né? E eu acho que o Botafogo pode criar mais, mas também jogou sem o Savarino, sem o Arthur. Eu acho que são desfalques importantes. O Arthur vem num momento super importante também. O que eu achei, assim, eu achei o Botafogo muito mais organizado do que o Flamengo. Muito mais. O Flamengo, cara, a partir dos 10, 15 minutos do segundo tempo, cara, foi uma bagunça, assim. Mas eu acho que eu nunca vi um time... Bagunça eu acho que um pouco de cada. Um pouco de cada, Rizek. Acho que desorganizou muito as mexidas do Felipe. Não deram nenhum resultado. Quando ele tira o Pedro e o Bruno Henrique. A defesa do Botafogo fez assim, ó. Porque mesmo o Bruno Henrique e o Pedro não estando bem, mas são dois caras. Você foi zagueiro. Pô, esse cara numa casquinha, numa bola longa, o Pedro segura, sofre uma falta. O Bruno Henrique é um jogador que, difícil de marcar, um jogador com passada larga e tal. Quando o Felipe tira os dois aí por questões físicas, eu imagino, o Botafogo fez assim, ó, engoliu o Flamengo, cara. Eu achei assim, o primeiro tempo pouca coisa aconteceu, né? E no segundo, quando o Botafogo percebeu que o Flamengo abriu o bico, o Botafogo fez a blitz, cara. A 0x0 é muito chato, né? Acho que tinha que devolver a metade do ingresso. Olha essa defesa do John. Mas me pareceu que os botafoguenses que foram ao Maracanã gostaram, né? Cantaram bastante. Eu acho que esse jogo ruim do Flamengo é muito mais mérito do crescimento do Botafogo e a coragem do Botafogo do que... Pode ser também. Do que um jogo ruim do Flamengo. O Flamengo é um time quando você... A gente já falou isso em outro fechamento. Quando você tira o Flamengo da zona de conforto, quando você pressiona um pouquinho o Flamengo, você sai um pouquinho mais, o Flamengo, ele parece que ele fica desorganizado dentro de campo. É que eu achei que, por exemplo, se é o Palmeiras né? hoje contra o Flamengo, tinha ganho o jogo no Maracanã. E essa Pode ter sentiu a fragilidade, aquela coisa, assim, falou, é agora. E o Botafogo, acho que ficou um pouco ressabiado de tentar matar o jogo e, de repente, dar um espaço nas costas. Que faltou muito no Botafogo, que a gente estava conversando aqui, 1 contra 1. Sabe, que, por exemplo, o Arthur não jogou, o Pablo Savarino não jogou. Se o Botafogo tivesse um pouquinho mais de velocidade, pelo menos pelas laterais do campo, o cara para pegar, fazer 1 a 1, o outro fazer ultrapassagem, eu acho que o Botafogo teria tido um melhor resultado hoje. O empate é um grande resultado porque jogou fora de casa contra o Flamengo, que é forte. Agora, uma coisa eu falo, eu não gostei do Igor Jesus juntamente com o Juan. Não gostei dos dois no ataque. Assim, eu esperava que eles pudessem fazer mais. Eu acho que o Juan atrapalhou um pouquinho o Igor Jesus. Assim, não gostei.
sabe? É que o Renato mudou um pouco o jeito, né? Porque ele vinha jogando com 2 caras no meio só, o Marlon e o Gregory. E aí hoje ele pôs um terceiro jogador que foi o Alan. Exatamente. E aí abriu o Juan. Ele estava jogando com o Arthur, Juan e o Igor e o Cuiabano. Quase que um esquema muito parecido com o que o Flamengo entrou em campo, né? Com 2 caras mais assim, enfiados, e 2 caras pelo lado, assim, né? E o Rossi, que não sofreu pressão. Eles deixavam a bola com o Rossi tinha que dar chutão. No chutão não deu certo. Exatamente. Eles ficavam só esperando. Isso foi, eu escutei o próprio treinador do Botafogo, ele falou isso depois do jogo. Ele fala, não, a gente estava esperando eles aqui, porque a gente sabia que, né, se a gente fizesse a pressão nele, o Flamengo vai tentar atrair, a gente vai fazer a pressão, os caras vão botar a bola nas costas, porque no primeiro tempo tinha o que você falou, o Bruno Henrique, o Pedro podia ganhar uma casquinha, o Bruno Henrique é muito rápido para fazer o facão, de repente poderia... Vocês concordam que o Flamengo está no momento em que ele demonstra desgaste? Acho que foi consenso que no segundo tempo o Flamengo abriu um pouco o bico, né? E o Botafogo vem no momento de crescente, assim, começando a aparecer uma estabilização, ó, vem de 4-0 contra o Inter no domingo passado. Uma vitória muito boa na Libertadores nesse meio de semana. Hoje um jogo seguro, não foi brilhante, mas um jogo seguro. Será que o Botafogo está arrumando um caminho para a temporada? E outra, não está muito cedo também para esse desgaste todo físico que a gente tem falado? Acho que todos nós... É que eu acho que hoje os desfalques pesaram muito, cara. Você jogou praticamente sem o meio campo, né? Só o De La Cruz jogou. E ainda saiu machucado com a entorse no joelho, né? Aliás, assim, tá jogando bem. E quando saiu no segundo tempo, me pareceu que ali acabou o jogo do Flamengo. Porque assim, jogou sem o Eric Pulgar, que é o cara que é o responsável, junto com o Léo Ortiz, pela saída de bola. Jogou sem o Gerson, sem o Arrascaeta. E aí pesa, de fato pesa. E aí a questão do elenco não ser homogêneo. Quem entra, o nível cai muito. O jogo de quinta-feira da Libertadores, psicologicamente, cansou o Flamengo. Sim, isso é verdade. Que entra na obrigação, né? Foi tenso, o próximo vai ser assim também. Tem que entrar na obrigação de não fazer só um gol, tem que fazer 2 gols para... Realmente, aí tem um desgaste emocional muito Botafogo grande. também, né? O Botafogo precisa ganhar o jogo também. E viveu uma quarta-feira incrível, o Botafogo. Não, e o próximo também vai precisar ganhar da Laú. Exato. Cara, eu acho que a torcida, inclusive, do Botafogo, que foi ao Maracanã, pouca gente, né? 3 mil pessoas aproximadamente, sentiu esse momento e cantou muito, cara. Cantou muito, assim, porque sentiu que o time tá arrumando um caminho. Cara, eu gosto da forma que o Botafogo tá jogando. Eu falei aqui agora do Cuiabano, porque ele arrumou um lugar, né, junto com o Alex Telles do lado esquerdo. A gente falou em algum outro momento aqui, igual o Mike e Marcos Rocha em algum momento com o Palmeiras, né, porque os dois estavam jogando bem. O Marlon parece que voltou também a se sentir confiante no meio de campo. Ele tem um lançamento, o Felipe Melo era mestre nisso também. Se passe de 50, 60 metros, ele está fazendo com excelência, tem dado assistência. Muitas vezes o desafogo do Botafogo é justamente essa bola no Marlon e o Marlon fazer esse lançamento, mas acho que ainda essa questão física, o Arnaldo falou da questão mental de jogo de Libertadores, pode ter surtido efeito, mas tecnicamente o meio de campo do Flamengo, quando você não tem Gerson, principalmente a Arrascaeta, o jogo de criatividade do Flamengo cai muito. Aí, só para ficar claro, não sabe se não tem pro De La Cruz, o time cai ainda mais. O Botafogo também jogou desfalcado, obviamente. Só que os desfalques do Flamengo pesam mais. São jogadores que o Arrascaeta e o Gerson, quando você tira do time do Flamengo, cara, você está tirando, sei lá, 80% da criatividade do time do meio para frente. Então, são desfalques mais, impactam mais na maneira de jogar do Flamengo, né? Interessante. Tá pronta a coletiva do Felipe Luiz, falando dessa questão de logística, de cansaço? Vamos colocar a coletiva do cara, Felipe. E sabe quem eu acho que está cada vez melhor também? O David Ricardo, que hoje saiu no segundo tempo. David Duarte, né? O zagueiro do Botafogo. David Ricardo. David Duarte é o outro. Marçal, né? Jair também. Então, a dupla, cara, que não era para estar jogando, né? A dupla veio para ser trabalhada, entrar aos poucos, graças à lesão do Basso e do Barbosa. Estão tendo que jogar direto. No começo, os dois inseguros, e eles estão ganhando confiança, estão ganhando corpo, cara. E você vê o lado, as laterais, né? Tanto o Wesley quanto o Alexandre, são 2 laterais que apoiam demais, né? Quando o Felipe Melo fala que o Botafogo, se tivesse esse jogador, né? O Cuiabano ainda pelo lado esquerdo causava um pouquinho ali de problema pro Wesley, né? Mas se tivesse alguém com essa característica mas que é mais também, força, né? o Cuiabano, né? Que negócio de um contra um, laterais. É o Arthur, né? E o Alexandre, que pra mim, com a camisa do Flamengo hoje, foi melhor. Com a camisa do Flamengo hoje, o Alexandre fez um jogo, nós estávamos conversando aqui, eu e o Eric, para mim fez um jogo fantástico, né? Quase fez um gol de direita no final do jogo. Ele estava atacando muito, cara. Então assim, ou ia segurar ele, então assim, o Botafogo teria realmente mais oportunidade se tivesse esse jogador aí que é bom no... Agora, quando eu falei de o elenco ter mais cartaz, como eu ia apresentar o elenco do Flamengo, prova disso é que a apuração do nosso Caimota, o Flamengo tem 6 jogadores na pré-lista do Ancelotti. 6 jogadores. 6 jogadores, cara. A gente não sabe quantos tem do Palmeiras ainda. Não sabemos. A gente sabe que o Oscar está na pré-lista. A gente Ele não sabe deveria estar, né? Não deveria? Ah, minha opinião, não. O Oscar Neymar tá, o jogo do São Paulo, joga no São Paulo. Para mim não faz sentido o Oscar numa lista de 50 jogadores, 52, 53 jogadores. A gente não sabe quantos, né? Nessa pré-lista eles podem colocar quantos eles quiserem, né? E depois o Ancelotti vai chamar os 23. Então tem que fazer uma pré-lista para comunicar os clubes. Em tese, ele pode até chamar quem não esteja também nessa lista larga. Essa questão da lista larga é para os clubes serem comunicados. Se prepararem. Por enquanto, a apuração do CAE, né? Os nomes que foram revelados estão publicados no GE. Hugo Souza, que hoje fez um bom jogo, inclusive, em Itaquera. Danilo, que entrou no segundo tempo. O Wesley, que não tá bem para o que a gente já viu do Wesley, né? Jogar. Ele caiu um pouco. O Léo Ortiz, o Fabrício Bruno.
o Alexandro, o Gerson, o Oscar. Quero saber se vocês concordam com o Denilson. O Neymar, que não conseguiu fazer ainda 70 minutos nesse Campeonato Brasileiro pelo Santos. E o Pedro, que também está sofrendo fisicamente. É isso aí, pessoal. Esse foi o corte da mídia esportiva que eu separei para vocês, falando aí a repercussão após esse empate 0x0 com o Flamengo. Mais um empate amargo, na minha opinião, porque o Flamengo já tinha empatado o clássico contra o Vasco no Brasileirão, enquanto, em contrapartida, o líder Palmeiras jogou também 2 clássicos, contra o Corinthians e contra o São Paulo, e venceu os 2. Essa é a diferença. Os 4 pontos que o Palmeiras tem na frente da gente são justamente os 4 pontos que o Flamengo deixou escapar no empate contra o Vasco e no empate contra o Botafogo. Comente aqui a sua opinião, o que falta para o Flamengo engrenar de vez no Brasileirão, que ia ser a tal prioridade da diretoria. Comente aqui a sua opinião, que ela é muito importante, claro. Taca tudo no like se você gostou do vídeo, para ajudar o meu trabalho.